Reiniciar a gravação. Reiniciando a gravação. Eu acho que alguém tá. Tipo assim, se você clicar lá em participantes e acho que clicar para eu desconectar, eu desconecto. É uma coisa meio doida. Mas a Luísa tinha comentado para a Luísa comentar sobre a questão da luxúria que ela tinha comentado. Antes de eu começar a falar, estão cortando o grama aqui perto, então se o barulho acabar dando muito ruído, me avisa que eu fecho o microfone e digito. Mas eu falei em relação à luxúria, que eu acho que assim, ele se refere a você ter o equilíbrio. Então você não precisa ter mais do que você precisa. Então, seria que esse tipo de homem não busca ter mais do que ele precisa. Ele não busca, por exemplo, viver numa mansão cheia de luxo, porque aquilo é mais que o suficiente para a realidade dele. Então, ele busca algo que vá satisfazer suas necessidades, mas que não seja luxuoso, porque não precisa. Obrigado, Luísa. Eu acho que tipo, são coisas porque a gente também não pode entrar numa de 100% sem nada, né? Porque a gente precisa, por exemplo, se a gente for passar celular, né? A gente acaba, hoje, muita coisa se relaciona por ali, mas então a gente não precisa entrar num processo de consumismo desenfreado, né? Tipo, fazer fila na porta da Apple porque lançou o novo iPhone ou algo parecido. E isso a gente também se refere à casa, né? Porque às vezes a gente tem muita coisa acumulada que não tem muito uso além do luxúria. Enfim, mais alguém quer comentar nessa parte? Oi, Oi, tá me escutando? Carlos. Show. Eu mesmo. Então, assim, eu não sei se é muita viagem minha, mas eu também acho que, pelo que eu entendi, acho que também faz um certo sentido ser um pouco mais como a Marina falou, de ser tipo um pouco para além do físico, porque assim, acho que, não sei, pelo menos faz um certo sentido, tipo, acho que quando ele se refere a uma casa que não é confortável, talvez seja um ambiente em que não é cômodo pra gente. Isso não se refere talvez só necessariamente a uma casa, mas sim a uma situação, a um ambiente que a gente se fecha e que não precisa, tipo, em que a gente é livre de problemas. Talvez não faz um certo sentido isso, tipo, você viver em um ambiente em que você não tem problemas, você acaba não evoluindo, não precisa ser, sei lá, não lidar com as outras pessoas, não saber, não agir de certa forma. Acho que, sei lá, talvez isso faça um pouco sentido também. Porque isso também loga, porque também a gente não, quando a gente analisa o todo da obra, né, leva essa compreensão sua também, né? Porque na verdade a gente sempre está em busca de uma harmonização, né, que é aquele ponto que ele tinha colocado, e a gente também tem que buscar essa harmonização em casa, né? Às vezes a pessoa coloca, agora na quarentena minha mãe tem um manchão, né, de plantas, né? Tava pedindo para fazer uns furos e tava colocando muita planta num lugar onde não tinha, onde não precisava, né? E fica feio, né? Tem uma questão harmônica ali de espaço, né? E que isso às vezes você percebe que entra numa em algo desalinhado, né? Mas enfim, acho que a gente fica aí aberto um pouco mais essa parte, né? Porque eu acho que ela precisaria de um pouco mais de um contorno do que seria esse confortável, né? Mas, né, fazendo toda essa análise que a gente fez aí, acho que a gente está é um caminho que é pertinente. Então vamos Até seguindo. porque o outro também faz sentido, com luxúria e Exatamente. tudo mais. Mas é Valeu, Carlos. Vamos pro 16. 16 também interessante, que vai fechar o capítulo 1, né? O mestre diz: Su, apenas como um homem, como você pode
como você pode, outro homem, discutir as odds? São poemas, né? Diga algo a este homem, ele poderá ver a sua relevância em relação ao que não foi dito. Não é quando os outros falham em apreciar as suas habilidades que você deveria ficar incomodado, mas antes, quando você fala em apreciar as habilidades dos outros. Aqui na versão da Martins Fontes só tem 3 linhas, que eu acho que ficou mais sintetizado. O mestre disse: não te preocupes se as pessoas não reconhecem os teus méritos, preocupa-te se não reconheceres os delas. Né? Então aqui ele está comentando sobre exatamente sobre esse reconhecimento, né? Que foi algo que a gente até discutiu no Tao Te Ching e também aqui já discutiu um pouco isso no Confúcio, né? Porque a gente, que principalmente nós trabalhamos em vários espaços, né, onde você tem conflitos entre as pessoas e a gente sempre espera ser reconhecido, né? A gente trabalha, faz as coisas em busca também desse reconhecimento. O que o Confúcio diz é que quando a gente faz coisa, a gente não deve esperar qualquer tipo de reconhecimento. A gente deve se preocupar na ação de realizar algo, né? Então, do ser. E o que o Confúcio fala, além da gente não buscar esse reconhecimento, que nós sejamos capazes de observar isso, reconhecer o trabalho do outro. Né? Então a gente deve buscar esse não reconhecimento nosso. Né? Se o outro me reconhece, que bom, agora eu não posso fazer nada esperando que alguém venha me reconhecer. Né? E por experiência própria também, pode ser bem frustrante, né? Porque às vezes você pode estar numa perspectiva bem interessante, moderna, contemporânea, de acordo com as coisas, as pessoas não estão entendendo nada, entendeu? Então, quando você não espera nada, você fica um pouquinho mais de boa. E é importante você sempre reconhecer o outro, mesmo que o outro não te reconheça necessariamente. Assim, eu percebo que, independente do tempo, né, dessa ideia do reconhecimento, é algo muito interessante, porque livra a gente de certos egos, né, que é interessante, e também coloca num posicionamento de valorização do outro. Né? E eu acho que esse posicionamento é mais favorável para o seu próprio bem-estar, sabe? Porque a pior coisa é quando o outro acha que é a vez dele. Né? Eu tenho na arbitragem, né? Eu tenho um companheiro de mesma idade minha, né? Sendo que, como ele não tem ensino superior, ele não consegue subir para um nível acima. Né? Que para virar árbitro nacional você tem que ter ensino superior e ele não tem. Aí ele, que se acha, né, um grande árbitro, ele de fato é um bom árbitro, tá vendo os outros subirem na frente dele. E aí, qual é a postura que ele tem? Ele fica falando que fulano, Beltrano, eu e não sei mais quanto foi na vaga dele. Sendo que isso só demonstra um ego pessoal dele, né, de não reconhecer que o outro, né, então quer dizer, a pessoa não vai porque é o mérito dela, é porque ele não pôde isso, então vai você. E não vai ter os dedos, né, que ele não vai terminar a faculdade de financeira mesmo. E aí, assim, não tem capacidade de reconhecer o outro, né, o mérito do outro, é só o seu próprio. E aí, cara, o que acontece? As pessoas estão subindo, ele fica e fica com esse discurso no ego, sabe? Então, por exemplo, se recolhesse a sua opinião e valorizasse o outro, ele pelo menos passaria, né, uma, uma ação que é bem melhor do que a outra. Né? Tanto que eu já dei o exemplo da arbitragem aqui, eu nunca fiquei com egos de arbitragem, nunca fiquei puxando o saco de ninguém e a coisa acontece, entendeu? Então,
E acaba que a pessoa é bem reconhecida entre as pessoas, né? Obviamente que aqui a gente não está fazendo, façam isso para poder ser reconhecido, ou faça isso para poder subir, ter sucesso e por aí vai. A questão é de você realmente criar um aspecto harmônico, né? Porque quando você entra nessa discussão meio egocêntrica, você sai dessa harmonia, né? E todo mundo percebe isso, né? E acaba que em algum momento isso retorna para você. Então é melhor ter uma postura mais harmônica de não buscar o reconhecimento, deixa que o outro te reconheça ou não, né? E de você sim falar assim, olha, eu acho que ele é um bom árbitro, mas tem que fazer faculdade. Fazer o quê? Né? Mas a gente tem a capacidade. Se a gente não consegue enxergar qualidades, enxergar alguma coisa no outro, fica muito complicado. Então, primeiro, não buscar ser reconhecido e principalmente conseguir ver habilidades e qualidade nas outras pessoas. Porque se você não consegue ver nunca, em situação nenhuma, fica uma coisa meio complicada. E quer comentar sobre essa parte? E é uma parte muito boa do livro. Me lembrou muito o primeiro capítulo do livro, né, cara? Ele fala sobre isso também. E aí nos faz pensar no seguinte, né? Que aquilo que a gente pensa e faz diz respeito a gente, mas aquilo que os outros pensam, a gente não tem domínio sobre isso. E nem deveria pretender ter, né? Pois é, né? Pedro e eu, a gente teve na coordenação do Enem, a gente tinha um professor específico, né? Com ego, era o primeiro a apontar o dedo, né? Que o erro do outro, mas era o primeiro a achar que era perfeito. Né? Então, tipo assim, era uma coisa muito. E fica feio, né? Fica feio, fica desarmônico. Todo mundo vê, aí não fica uma coisa. Quando você se coloca em uma outra posição, você realmente transparece, deixa mais evidente essa tranquilidade do que quando você fica o tempo todo reafirmando o que não precisa ser afirmado, né? Tem umas coisas assim que é meio estranhas. Mas isso tá dialogando bem com o que a gente já tem visto, né? Como eu disse, a gente acaba repetindo bastante, né? Mas sempre tem umas coisinhas novas, né? Ele também vai falar sobre isso. Mais alguém aí, além do Pedro? Não, então só colocar um ok no chat e a gente segue. Só para eu saber que vocês estão vivos. E aí a gente fechou o capítulo 1. Vamos ao capítulo 2. No segundo ponto do capítulo 2, do segundo ponto do capítulo 2, já tem bastante diferença entre as traduções. Lembrando que é importante a gente falar um pouco dessas diferenças de tradução, porque é a diferença, gente. Porque, por exemplo, esse livro aqui, que é da Martins Fontes, ele é um pouco mais caro, mas tem um mais caro, que é o dobro de valor, que é o livro mais acadêmico, que é da editora Nesp, né? E essa é da LPM, que é considerada uma boa tradução. Mas toda vez que a gente comprar um livro, dependendo, né, para o que você vai usar, se você só vai, por exemplo, se for um livro em português, qualquer editora não precisa se preocupar porque não tem tradução. Agora, todo livro que é traduzido de uma outra língua, você precisa ter cuidado com a editora que você compra, né? Porque a editora você pode ter diferenças gigantescas. Se for ainda com finalidades acadêmicas, é pior, né? Por isso que um filósofo normalmente lê em grego, alemão e francês, né? Normalmente as línguas da filosofia tradicional, ocidental, e então acaba sendo quase que
indispensável que o filósofo estude outras línguas para poder ler, senão fica meio vendido nas traduções. Aqui na tradução, no livro, no capítulo 2, que é o livro 2, segundo ponto, lá no PM que vocês têm, tá assim. O mestre disse, as odes são 300 em número. Né? Odes são poemas. Os poemas são 300 em número. Podem ser resumidas a uma frase. Não desvie do caminho. Né? Não desvie do caminho pode ser resumido... Aí tem uma... Né, uma marcação aí 29. Essa frase é a Ode 297, na qual descreve um grupo de cavalos seguindo adiante sem se desviar à esquerda ou à direita. Né? Então, voltando lá, não se desviar do caminho. Né? Sendo que aqui, na versão da Martins Fontes, está assim: o mestre disse, os 300 poemas resumem-se a uma única frase: não penses o mal. Né? Então, na versão aí da LPM tá: não desvie do caminho. E aqui na versão da Martins Fontes está: não penses no mal. Não está necessariamente em desacordo, né? Porque né? O caminho para o equilíbrio, para uma paz e tal, passa por não ter pensamentos maldosos, né? Mas digamos que é bem mais específico. Esse é da LPM, só para da Martins Fontes, só para vocês verem como uma tradução e outra pode ter diferença, né? No caso, lá no Tao Te Ching, a melhor versão era a que a gente estava lendo, né? A minha é meio vagabundo. Se eu faço assim é porque eu estou matando uns mosquitos da dengue. Aí o que acontece? Tem uma coisa no budismo que é legal, eu adianto que o próximo ciclo de leitura vai ser o da Mapada do Buda. No budismo tem uma coisa muito forte de você não pensar o mal, né? Porque quando você pensa, porque, por exemplo, né, tanto no taoísmo quanto no budismo, tem uma coisa seguinte: na hora que o pensamento, né, porque a gente não controla o pensamento brota na tua consciência, né? Então, quando você está numa cena, sei lá, às vezes tu tá em em algum momento, tu pensa alguma coisa bem nada a ver, sei lá, algo, algo ruim. E, na verdade, o que você deveria fazer numa perspectiva budista, taoísta e também confucionista é você deixar para lá a ideia da água que corre pelo rio, né? Então, o pensamento é como a água que corre pelo rio. Ah, vai correr. Nós escolhemos pegar esse pensamento e ficar refletindo sobre. Então, toda vez que a gente tivesse qualquer tipo de pensamento ruim, por uma tradição oriental, é você deixar que siga o caminho e você buscar um vazio, né? Porque exatamente buscar o caminho é buscar esse vazio de nenhum pensamento ruim faz morada, né? De certo modo. E bem possível, é porque a gente às vezes não pratica isso, né? E a gente fica remoendo, fica refletindo, gerando em torno de um pensamento ruim, né? De algo que não nos constitui, né? Então, por exemplo, se eu acho que eu acho que eu deveria ter sido reconhecido por isso. Isso é um pensamento que, por exemplo, para o Confúcio não é bom. Então você deve deixar esse pensamento para lá. Você deve deixar que a água do rio passe, né, que esse pensamento se vá, e se preocupar com outra coisa, né? De preferência, se esvaziar. Né? Porque realmente a gente escolhe. Inclusive na hora de dormir. Às vezes, quando você vai dormir, você pode, né? Tentem fazer isso, né, que dá certo. Você pode deixar, não escolher ficar com esse pensamento. Porque o pensamento vai brotar. Brota. Mas você escolhe se você vai dar atenção para isso, você vai deixar passar. Né? É um interessante. Ninguém quer comentar? Alguém?
Não estamos seguindo. Só botar um OK pra gente pra saber que vocês estão vivos. Que eu tô vivo também. Vou botar no chá aqui. Só pra gente problematizar ainda mais, né? Eu nunca vi ninguém se preocupar com a tradução da Bíblia, por exemplo, né? E às vezes você tem traduções da Bíblia que são bem complexas de tradução, né? E às vezes tem algumas versões contemporâneas da Bíblia que colocam termos que não existiam. Tipo, que tem uma carta, acho que de Paulo, não lembro quem era, falando que os afeminados não entrariam no reino dos céus, né? Daí já tem umas bíblias contemporâneas que colocam os homossexuais. Mas peraí, o que eram os afeminados? É porque homossexual é uma categoria, uma categoria que vem a partir do século XVI ou XVII, porque você não tinha essa compreensão de identidade de homossexual, né? Então, assim, é bem complexo você usar termos no passado ou no futuro, né? Porque os termos eles têm significados próprios, né? E isso porque nós somos ocidentais em 2020 estudando um texto oriental de 500 anos antes de Cristo, né? Então, assim, só para vocês verem como é complexo a gente entrar num texto desse. Assim, a gente tem mais é que entrar mesmo no texto, ler coisas, mas saber, né? Isso a gente vai mais pra frente saber o buraco que a gente está se metendo mais ou menos. Então vamos lá, a gente vai pular do 2 pro diálogo 4, que é bem legal. Que é um bem clássico, assim, alguns estudiosos quando estão discutindo esse livro citam essa passagem específica, que é interessante, que é o seguinte: o mestre disse: aos 15 anos dediquei-me coração a aprender, aos 30 tomei uma posição, aos 40 livrei-me das dúvidas, aos 50 entendi o decreto do céu, aos 60 meus ouvidos foram sintonizados, aos 70 segui o meu coração sem passar dos limites. Aí ali tem uma marcação de 30, né? Que está fazendo uma problemática da tradução. Enfim, vamos olhar aqui na LPM, da Martins Fontes. Aos 15 anos, orientei minha mente para aprender. Aos 30, plantei meus pés firmemente no chão. Aos 40, não tinha mais dúvidas. Aos 50, conheci a vontade do céu. Aos 60, meu ouvido estava sintonizado. Aos 70, digo se todos os meus desejos do meu coração sem transgredir nenhuma regra. Então vamos lá. Isso daqui é muito importante pro confucionismo, que é uma ideia, primeiro, de nesse início, né? E para quem também está fazendo a atividade de terça-feira, né, que é a Educação pelo Mundo, percebam que ele fala o seguinte: olha, aos 15 anos dediquei-me de coração a aprender. Então quer dizer que até os 15 anos existe essa formação de educação. Não é à toa que a gente tem estudado exatamente como existe uma valorização da educação e tem uma base confuciana. Por quê? Porque até os 15 anos você deve aprender, né? Você tem que estar completamente aberto para a aprendizagem. Por exemplo, quando você vai estudar neurociência, por exemplo, né, a gente vê que o nosso cérebro, os neurônios, eles estão se desenvolvendo mais ou menos até os 20 anos. Então, quando se fala que é mais fácil você aprender algo quando é jovem do que quando já está com mais idade, isso é verdade, né? Porque, teoricamente, você está mais propenso ao desenvolvimento cognitivo cerebral até os 20, então você consegue se organizar melhor do que posteriormente, né? Que aí você já tem uma coisa mais formada e o nível desse processo de aprendizagem é menor. Então, quando ele coloca aqui, aos 15 anos dediquei-me de coração a aprender, dialoga bastante com até o próprio funcionamento do nosso cérebro, de certo modo, e também dialoga bastante com a ideia oriental
de educação, né? No Japão, Coreia do Sul, na própria China, né? Aos 30 tomei uma posição que é essa de, digamos que nesse momento, né? A maioria tá aí com seus 20 e poucos anos, 30, que é essa, digamos, tomar uma posição específica, né? Assumir um compromisso, né? Aos 30 você está estudando, aos 30 você toma certa posição, aos 40 se livra das dúvidas, né? Então quer dizer que, digamos que aos 40 você teria uma compreensão formada, né? Isso é importante porque a gente que é jovem acaba, digamos, a gente erra nesse processo, a gente está tomando uma decisão e por volta dos 40, né, segundo a compreensão do Confúcio, você já compreende o que é a verdade, o que seria o caminho, né? Aos 50, entendi o decreto do céu. Isso aqui é importante, foi uma coisa que a Marina discutiu no primeiro encontro, né, sobre a questão da vontade do céu, que eram dois termos, né, se era algo que eu alterava ou algo que simplesmente acontecia. E é interessante esse mandato do céu, né, porque é assim, existem coisas que vão acontecer independente das nossas ações, né? Então, por exemplo, eu estou de quarentena desde março. Isso não me garante que eu não vou ter. Eu estou fazendo o correto, mas existe o mandato do céu. Eu posso simplesmente me contaminar mesmo tomando todas as precauções. A gente está aí no processo de formação, né? A maioria aí está fazendo faculdade. E aí existe uma crença que a gente vai fazer uma boa faculdade, né? Que vai ter emprego. Aí você vai perceber que às vezes quem se dedicou muito, às vezes não alcança determinados resultados, ou até quem se dedicou pouco ou muito menos alcança alguns níveis, né? Ou alcança o mesmo nível do que a outra pessoa do que também teve mais dedicação, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio complexa. E o problema é que a gente tem estabelecer qual vai ser qual vai ser a ordem, né? Tinha uma amiga minha que faz doutorado em psicologia, que foi a pessoa que eu mais vi produzindo ciência, assim. Era uma coisa muito louca, produz muito, né? Muito artigo, porque ela quer ser professora universitária. E aí, ela estava em dúvida, né? Porque ela percebe que o negócio é mais complexo. Aí tem um texto do Max Weber, da Sociologia, um texto chamado Ciência como Vocação. E o Max Weber é uma conferência de 1919 que o Max Weber está falando o seguinte: olha, quem só se dedica à ciência, né, quem tipo, faz uma carreira reta, não garante nada. Não garante que vai entrar numa universidade, por exemplo. Às vezes uma pessoa que tem um outro tipo de processo consegue e a outra pessoa não. Então, não é isso que vai ser a organização. Muitos aqui são de universidade pública. Nem todo mundo aqui estudou loucamente. Provavelmente alguém deve ter estudado mais do que vocês e não entrou. Mais do que eu e não entrou. Ou alguém que também estudou muito menos que todo mundo e entrou, né? Porque tem uma coisa aí que não é determinada, né? E aí, essa coisa que não é determinada, o Confúcio vai chamar de mandato do céu. Mas não está falando que é Deus, tá? É o entendimento de que há que ele vai chamar de mandato do céu, que é algo que acontece, que a gente não necessariamente com uma ordem. O que eu sempre falo para todo mundo é para você fazer, né, construir a sua vida do modo que você se sinta mais prazeroso, né, do modo que você gostaria de fazer, porque eu fiz uma formação mais careta, mas porque eu quero fazer assim, né? Se a outra pessoa quer fazer de outro modo, o problema é dela. E se a gente alcança o mesmo lugar, problema, dane. A questão eu quero fazer assim. Se eu alcanço determinado lugar ou não, beleza.
e a outra pessoa faz de outro modo, entendeu? Cada um se encontra. E aí não é nada determinado. Não quer dizer que a gente seguindo o Confúcio dá tudo certo. Não necessariamente. Né? Mas a questão sempre é o que você, como é que você se vê no processo, que eu acho que é importante. A gente volta a discutir. Então, aos 50, você entende que existem coisas que não necessariamente são pré-determinadas. Aos 70, meus ouvidos foram sintonizados. Aqui na versão do estava sintonizado, então quer dizer, existe uma questão de estar alinhado com algumas coisas que você escuta, porque às vezes a gente não escuta direito as coisas, né? Às vezes a gente não tem uma não sintonia. A gente volta para discutir isso, que esse é um ponto mais específico. E aí, aos 70, sigo todos os meus desejos de meu coração sem transgredir nenhuma regra. Né? Então, aos 70, lembrando que essa galera aqui vive estilo Moisés e por aí vai, né? Vive alguns anos a mais. Aos 70, sigo o meu coração, né? Quer dizer, ele caminha para aquilo que deseja sem transgredir as regras, né? Sem violar isso. Essa é uma passagem muito importante do livro, é sempre citado para quem estuda o Confúcio, né? Porque aí ele coloca mais ou menos, não necessariamente em que idade você vai alcançar as coisas, mas uma certa cronologia de etapas. Né? Então, primeiro você aprende, aí você toma posição, né? Você toma uma posição, você também aprende. Tomou essa posição, você deixa as dúvidas para lá, assume a posição, entende que também existem coisas que são determinadas por entes que não é a sua vontade. Você alinha, né, o teu ouvido e você mais ou menos age de acordo com a tua vontade, né, o teu coração sem transgredir, e não é só transgredir a regra, né? Transgredir o outro. Né? A gente também, principalmente para quem gosta de seguir uma vida reta, também gosta de apontar o dedo, mas é uma coisa que você não deve deixar para lá. Cada um faz o seu e que esteja, digamos, em acordo com o seu espírito, né, digamos. O que vocês acham? Como é que vocês fazem a leitura dessa parte? Eu queria entender um pouco mais sobre a questão de mandato do céu para Confúcio, porque para quem é leitor, a gente vê assim que, para nós, né, que somos leitores da obra dele, em vários momentos ele fala sobre benevolência, sobre as ações que a gente tem que ter perante as dificuldades da vida ou para obter alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que as coisas que normalmente acontecem, as coisas de ruim que normalmente acontecem na vida das pessoas, é por conta do comando do céu, porque era algo que já estava pré-estabelecido. Assim como quem é leitor da Bíblia, vê que tem uma justificativa para essas coisas ruins que acontecem na vida do ser humano, que, foi vontade de Deus, não sei o quê. Então, assim, eu queria entender mais sobre essa questão de mandato do céu para Confúcio, porque ao mesmo tempo que foi uma pessoa que falava sobre benevolência, sobre o que o ser humano, quais ações o ser humano tinha que tomar para obter um êxito, em contrapartida falava sobre meio que essa resolução, né, para os problemas que aparecia, que para ele seria o comando do céu, que é algo que já era pré-estabelecido. Então, eu queria saber sobre essa compreensão dele. Eu acho, quando eu entendo isso e também observando a minha vida, quando eu paro para pensar as coisas que acontecem, tem muita coisa que, por mais que você tenha uma vida reta, não necessariamente acontece. Né? E às vezes você dá sorte e às vezes você dá azar, independente de
se você tem um processo mais, mais fidedigno, mais reto do que... Ou não. Então, vou dar um exemplo. Eu sou bolsista de doutorado e isso é muito importante para mim. Mas eu fui a nota mais alta de currículo da minha turma do doutorado de 2020. Mas, como alguém da turma 2019 ou 2018 pediu uma bolsa, essa pessoa tem preferência na minha frente. E aí tem uma regra lá de linhas e tal. Eu sei que o seguinte, eu que era teoricamente para receber uma bolsa primeiramente, era o quinto ou sétimo na linha de sucessão, por causa que tem mais regras de linha, né? São 3 linhas, então eu fiquei em segundo na linha 1, porque o primeiro da linha 1 era de uma turma anterior, tinha preferência. Aí vai, tipo, bolsa para 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tipo assim, eu que teoricamente uma nota muito boa, dentro de uma regra, dentro de uma conjuntura, eu era o 6º ou 7º a ganhar bolsas, né? Todos os anos anteriores desse programa de pós-graduação no doutorado, todos, no máximo que tinha, quando tinha bolsa, era 2 bolsas. Aí, eu, mesmo tendo uma nota muito boa dentro do jogo lá, dos critérios, eu era o 5º ou 6º ou 7º, dependendo de onde começava a distribuição da bolsa. E eu consegui a bolsa, porque o programa conseguiu 7 bolsas, como jamais visto, como nenhum precedente. E, inclusive, eu ganhei a bolsa quando eu já estava de quarentena, que é a melhor parte. Aí eu olho para você e te pergunto, bem, mesmo que eu tivesse tido um certo mérito para conseguir, eu não iria conseguir. Mas, em anos anteriores, se isso tivesse acontecido, eu não ganharia, né? Mas, no entanto, esse ano, mesmo eu tendo uma boa nota, fiquei desfavorecido, ainda consegui. Então, percebe qual é a conclusão? Que o ganhar ou não ganhar, independente da minha ação no processo, né, de certo modo, tem uma conjuntura que não que eu não consigo dominar, certo? Que eu não consigo cercar. Então, assim, de qualquer modo, o que eu faço, eu faço aquilo que eu acho mais confortável, que é fazer uma carreira que eu consiga fazer certas coisas que acabam gerando um currículo. Mas quando eu vou para as disputas, eu já sei que as disputas vai ter uma outra ordem, né? Que não é essa ordem. Entende? Então, por que eu ganhei isso? Não sei. Foi a sorte. Aí eu estou chamando de sorte. Eu dei um azar, porque uma pessoa de um ano anterior pediu, e dei sorte porque, mesmo assim, né, mesmo eu acabei caindo, né, no processo, recebi, né? Então, isso assim como em outros anos, poderia não ter recebido, ou recebido, independente das coisas. Então, assim, o que é o mandato do céu? Essa questão mais de uma vida aleatória, né? As coisas acontecem de modo meio aleatório, né? Que poderiam ter acontecido de um modo ou de outro, né? E tudo depende de um conjunto. Se a gente for pensar, por exemplo, no vestibular, a maioria aí, todo mundo passou no vestibular, mas poderia não ter passado, né? Se de repente se fosse em 2014, 2 ou 2015, 1, não teria entrado. Ou teria entrado para uma outra coisa, certo? E aí, sabe? Por que uma coisa aconteceu e a outra não? Mas como a Marina colocou, também tem
numa visão cristã, também tem essa coisa, mas que seria Deus orquestrando. Na visão do Confúcio, já não é uma coisa mais agnóstica, né? Mas esse mandato do céu é o que eu estou chamando de sorte. Teve uma conjuntura de sorte. O Confúcio chama de mandato do céu, mas não é necessariamente Deus, um ente, né, que controla isso, né? E qual é interessante? Que aos 50 anos você vai perceber que não é você que orquestra isso, né? Vou dar um outro exemplo, né? Você vai casar com alguém, né? E aí você faz um casamento com uma pessoa, você é uma pessoa muito digna, e se casa e o casamento não dá certo. Você é muito digno, se casa com uma pessoa, outra pessoa muito digna e não dá certo. E às vezes você vê uma pessoa, uma colega, que mente, fala um monte de coisa assim, bem louca, assim, que tu fala assim, cara, e que anos depois você vê que tem um casamento legal. Aí você fala assim, como é que isso é possível? Não tem uma ordem necessária. A gente, obviamente, que a gente tem que caminhar, né, para que criar harmonizações. Mas eu tenho um entendimento aí que mesmo fazendo as coisas não quer dizer nada. Não quer dizer nada, no final das contas. E é isso que eu acho engraçado no texto do Max Weber, que é o Ciência como Vocação. Porque mesmo que a pessoa estudando muito, tendo uma carreira brilhante, não garantia nada. Porque o próprio Max Weber, de um outro viés, falando que o cara virar professor universitário era de uma aleatoriedade terrível, né? E que não tinha nada a ver com a quantidade de estudo que tinha. E isso, para quem escolhe carreira acadêmica, é terrível, né? Porque você pode ser agraciado com o mandato do céu ou não. Ou o seu mandato é para uma outra coisa. Não sei se vocês também fazem essa leitura assim, não somente assim como essa questão própria do mandato do céu. Marina já ligou o microfone. Sim, eu achei que ficou bem claro, mas assim, sobre essa questão do mandato do céu, eu acho que, na verdade, é igual as pessoas que leem Bíblia, né, ou outros textos sagrados, ouvem constantemente, que a gente não pode levar as coisas ao pé da letra. E eu acho que nessa questão do mandato do céu é a mesma coisa, porque se a gente for levar ao pé da letra, a gente pensa o seguinte, igual eu estava pensando antes. Então de que adianta ele falar ali em muitas passagens do texto que a gente tem que tomar devidas ações para poder ter êxito e não sei o quê, sendo que no final as coisas vão acontecer de acordo com o decreto do céu. Mas é igual os exemplos que você acabou de citar. Tanto sobre a questão de êxito acadêmico, esse tipo de coisa, as pessoas têm que tomar ação para uma determinada causa. Tipo, se eu quero fazer um vestibular, quero entrar na universidade. Por mais que eu não consiga passar, sei lá, fiquei em determinada posição e não consegui passar para o curso que eu queria. Mas pelo menos eu estou entre aqueles nomes. E por que eu estou? Porque eu tive uma ação. Sabe? Então eu acho que além da gente pensar que Deus que não quis ou foi o mandato do céu, pelo menos a gente tem que pensar que não se limita apenas a isso, mas sim porque a gente teve a ação de fazer aquilo para pelo menos a gente, sei lá, às vezes não obteve o êxito que queríamos, mas teve um resultado daquilo tudo. A gente teve o primeiro passo no caso do vestibular, né, de participar, nem que seja para ficar no último lugar. Então, assim, não é algo que depende, as coisas que vai acontecer na nossa vida, vai acontecer apenas por conta porque Deus quis ou por conta do mandato do céu. Não, mas as nossas ações também têm um significado muito importante. Eu acho interessante. Quem ia falar? Abriu aí. Eu, Luiz. Eu vejo essa forma de uma visão tanto quanto budista, em que todas as vidas no universo estão conectadas. Então, a minha ação pode acabar influenciando na vida de outra pessoa que não tem nada a ver. Então, é importante que cada indivíduo tome as ações positivas para tentar melhorar o curso da história das nossas vidas.
Mas se outra pessoa fizer alguma coisa e isso impactar na minha vida, assim, é algo que não está sob meu controle. Por exemplo, você citou o caso de conseguir emprego como professor. Você pode se esforçar, você pode dar o seu melhor ali. Mas se na hora da entrevista de emprego, por exemplo, o entrevistador não gostar de você ou acontecer algum acidente, você pode acabar não sendo contratado. E isso não quer dizer que você não se esforçou, sabe? É alguma coisa que não está no seu controle. Então, assim, você tem que ir, você tem que tentar, mas as atitudes de outras pessoas também vão influenciar na sua vida, porque tá tudo conectado. Isso que a Luísa colocou é muito interessante, porque eu participo de muitas bancas, né, de seleção de bolsista e tal. E às vezes, cara, você vê como é aleatório, às vezes, né? Por mais que você crie um critério, tem uma questão muito de empatia. Então, às vezes você vai para uma entrevista, né? Por isso que eu falo, cara, se inscreve para as coisas e vai, sabe? Às vezes você. Às vezes você chega ali e a pessoa. Rola uma empatia, rola uma história, e às vezes não rola, entendeu? É uma coisa que chega a ser uma coisa meio aleatória, mas o que a Mariana colocou também é interessante. Tem uma questão aí de que o que seria diferenciado do cristianismo, porque o cristianismo trabalha muito nessa lógica do certo e do errado, ou do bem e do mal, e também numa perspectiva somente do bem, digamos, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiquei meio abismado, né? Por exemplo, quando é aquele avião da Chapecoense, né? E aí, por exemplo, pô, morreu quase o time inteiro, um ou dois que sobreviveu, né? O goleiro, o lateral. E uma das esposas lá, a esposa do lateral, falando assim, não, mas ele teve o livramento, né? Tipo assim, Deus livrou, né? Mas daí, tipo assim, sendo que na perspectiva cristã, Deus livrou, certo? Beleza. E o outro? Foi o quê? Né? Então, assim, o termo livramento, para mim, ele é horrível, né? Porque o livramento, ele é sempre, normalmente, livra um e condena o outro, né? E aí é um valor, eu acho, muito mais pesado, né, do que você entender o mandato do céu. Porque o que realmente, qual foi o fator do cara ter sobrevivido, entendeu? Foi algo que aconteceu, né? Mas quando a pessoa fala livramento, é como se ela tivesse sido cuidadosamente pinçada, né, daquele lugar. Aí já é uma visão mais complicada. Eu não curto não, porque você acaba, enquanto um vai para o paraíso, o outro vai para o inferno, né? Então, tipo, um é o livramento, né? E o outro não, né? E eu acho interessante também o que a Marina está colocando, quando a gente olha, tem etapas. Né? Porque primeiro você aprende, né? Você toma uma posição, você se livra das dúvidas. Então, quer dizer, primeiro você faz todo um processo, né? Que eu acho que a Marina colocou bem isso. Primeiro você faz todo um processo e chega no momento em que você percebe que não vai ser assim. Né? A decisão final não necessariamente tem a ver com todo o processo anterior. Mas você tem que fazer o processo anterior, né? Você não vai passar no vestibular sem se inscrever no vestibular, né? Você não vai... tu tem que ter uma ação, né? E eu acho que no texto fica bem claro, né? Isso, né? De você aprender, uma posição, livrar-se das dúvidas, mas depois de todo esse processo você percebe que há um mandato. Há algo que vai acontecer, mas você faz um processo. Isso porque a gente também está falando de um ponto de vista de consciência e não somente de aleatoriedade, né? Uma coisa que acontece. Enfim, acho que esse é um caminho mais ou menos de interpretação, mas eu acho que o principal é a gente fazer um processo, né, de aprender, de tomar posição,
retirar aquilo que não deve estar presente, entender que tem coisas que por mais que a gente tenha uma vida reta, que existe uma certa aleatoriedade, está chamando de mandato do céu, e os outros processos, né? Que é a sintonia do ouvido e agir tal como o seu coração ordena sem transgredir regras. Ninguém quer comentar? Não, a gente segue para o próximo. Só colocar um ok lá. Mas aí o entendimento, que eu acho que é o principal, que é essa ideia de que existe uma aleatoriedade, gente. Entendeu? E, cara, e de boa, existe mesmo, cara. Existe que é uma beleza. Porque acho que a vida tem momentos em que, por mais que você tenta estabelecer, as coisas acontecem de modo aleatório. E aí, o que eu acho que é a melhor postura que você pode ter é fazer o que você quer fazer. O seu coração pede, assim, transgredir, tal, e ver o que acontece. Você faz um traço, sabe? E deixa os outros, sabe? Sem expectativa, reconhece o outro e tal, o mérito do outro, mas segue o teu caminho. Como eu digo, se eu agisse de outro modo, eu nem ia gostar. Entendeu? Eu prefiro fazer esse modo, mesmo que no final não tenha nada. Ou outra pessoa alcance, mas eu prefiro fazer assim. Eu acho mais honesto com você, né? Então vamos seguir. Capítulo 2. Vamos lá para o diálogo 11, que está na página 45. Que ele vai falar um pouquinho sobre educação, né? Para quem está fazendo educação pelo mundo, uns pontos interessantes. Ali no 11º, ele vai falar que o mestre disse: merece ser um professor o homem que descobre o novo ao refrescar na sua mente aquilo que ele já conhece. Aqui na versão Martins Fontes, o mestre disse: quem ao repassar o velho descobre o novo é apto para ser o professor. Então, para o né? Toda vez que você, ao ir num conhecimento, né, anterior, fazer uma leitura, né, olhar novamente, e você conseguir descobrir algo novo naquilo, você está apto a ser professor. Uma coisa que eu gosto muito, e o que eu frequentava bastante, era o Museu Nacional de Belas Artes aqui no Rio, né, que aos domingos é de graça. E eu sempre gostava de ficar sentado em frente, né, porque assim, toda vez que tu vai no museu e tem um banco, né, para você ficar sentado, você senta nesse banco, né? E fica ali. E por mais que eu já tenha ido não sei quantas vezes nesse museu, eu sempre vejo algo novo. Né? Eu sempre consigo descobrir algo novo. A gente está aqui lendo esse texto. Se a gente retorna a esse texto e não vê nada novo, não consegue pensar um outro, ouvir e falar assim, caramba, não tinha... eu frequento e nunca tinha visto isso, né? Mas, tipo assim, mas é também de um ponto de vista de você observar que estava ali, sabe? Não porque alguém apontou o dedo, mas você parar para pensar. E para o Confúcio, a pessoa que consegue retornar a algo, estudar algo que já estudou, ir a algum lugar que já foi, e consegue ver algo novo, consegue tirar algo novo daquilo, é apto para ser professor. Então, o professor é uma pessoa que sempre quando retornasse em algum assunto, conseguisse ver algo diferente, né? Então, para o Confúcio, esse processo de reflexão sobre algo, sobre uma experiência, né, e algo parecido, seria um elemento ideal para o professor. E comentar? Alessandra? Luísa? Eu acredito que ele se refere a quando você olhar algo que você já viu.
ver algo novo é porque você tem um senso crítico e está evoluindo ao ponto de você ter mudado o suficiente para enxergar aquilo de outra forma. Você já ter evoluído no seu pensamento, no seu senso de criticidade para conseguir enxergar aquilo de outra forma. E por isso que você está apto para ser professor, porque você é alguém que está evoluindo nos seus conhecimentos, ou pelo menos se questionando sobre. É bem observado. Marina, refrescar o conhecimento, ou seja, sempre estar estudando. Essa lógica é muito presente nas populações orientais, inclusive na China, né? A gente tem estudado e tem percebido exatamente esse, pelo menos do ponto de vista teórico, filosófico, essa compreensão. Mas é aquilo, gente. A gente sempre, independente se você vai ser professor ou não, é sempre observar as coisas e ver algo novo é interessante. Aí eu vou falar pra gente agora. Mais alguém quer comentar? Coloca o ok lá e a gente segue o fluxo. Ok. Seguindo o fluxo. 15º diálogo, que também fala sobre educação. O mestre disse: se um homem aprende com outros, mas não pensa, ele ficará confuso. Se por outro lado um homem pensa, mas não aprende com os outros, ele estará em perigo. Aqui na versão da Martins Fontes está um pouco diferente e eu acho mais interessante. Assim, no final da história o sentido é o mesmo, mas eu acho que a tradução precisa é complexo, né? Diálogo 15, aqui na versão da Martins Fontes, está assim: o mestre disse: estudar sem pensar é fútil, pensar sem estudar é perigoso. Estudar sem pensar é fútil, pensar sem estudar é perigoso. Aí, aqui na versão da LPM: um homem aprende com os outros, mas não pensa, ele ficará confuso. Então, quer dizer, ele aprende, não pensa, fica confuso. Se por outro lado um homem pensa, mas não aprende com os outros, ele estará, que é basicamente estudar sem pensar é fútil, pensar sem estudar é perigoso. Gente, não adianta a gente estudar, a gente está aqui estudando os analectos de Confúcio. Não adianta a gente estudar, ficar lendo e não pensar sobre o que está lendo, né? Não adianta a gente ler e não pensar, né? Ah, você vai ler um autor chinês, você deveria pensar sobre isso. Porque se você só lê aleatoriamente ou até com certo foco, mas não pensa, não para refletir sobre o que está lendo, é fútil, né? Você só lê por ler, não tem fundamento nenhum. E por outro lado, se você pensa, ou acha que pensa, e não lê nada, é perigoso. E a gente está em tempos que tem gente que lê, mas não pensa, né? Então a gente, digamos, as pessoas acham que a gente não lê, mas na verdade é o contrário, a gente nunca leu tanto. Não no seu sentido livresco necessariamente, né? Mas a gente usa o WhatsApp, um monte de coisa, a gente lê muito. E no entanto a gente também não pensa. Né? Mesmo que você leia livro também, tem muita gente que lê muita coisa e não produz um pensamento sobre o que lê. Por outro lado, a gente está em tempos aí, nesses governos, que é muita gente pensando sem ler. É muita gente fazendo propostas em ler determinadas coisas é importante para a gente, senão é perigoso, né? Porque é muito comum, por exemplo, mas obviamente isso é meio que planejado, vários projetos de lei que são inconstitucionais, né? Então, porra, como é que tu vai fazer um projeto? Como é que você pensa uma mudança social se é inconstitucional? Porque você não leu, né? Você não sabe, não tem a ideia do que está sendo feito, né? E por outro lado, tu tem isso que você lê e não para refletir sobre o que está lendo. E isso é futilidade. Alguém que quer comentar?
Eu vejo essa questão de você ler e não refletir como sendo algo assim, você fica alienado, sabe? Quando ele fala que você fica confuso, por você aprender sem refletir sobre, é porque você acaba sendo alienado. Você só repete algo que foi passado para você sem refletir. Mas quando você pensa sem ter estudado antes, você pode, tipo, criar fake news, assim. O cara que chega e diz a Terra é plana, sem saber, tipo, sem ter estudado, sabe? Sem ter estudado para ver provas contrárias. É quando você acaba se fechando só no seu mundo sem ter o argumento dos outros. Você acaba se fechando, tipo, essa é a minha verdade, só ela vale. Sem estudar e sem ver o resto. Eu acho que o exemplo da Luísa é o melhor, cara. Porque a pessoa pensa que a Terra é plana e a gente sabe que isso é perigoso e não faz uma reflexão, não lê um livro para poder dar uma fundamentada. Pedro, liga o microfone. Eu queria complementar que isso me traz muito aquela máxima que o Karnal trouxe para uma entrevista recente na CNN, que ele estava discutindo que informação é a mesma coisa que formação. E isso me faz pensar muito nessa questão. Porque a gente vive um tempo que é de muita informação. Então todo mundo lê sobre alguma coisa, mas as pessoas não pensam, né, no que estão lendo, não tem um filtro, não tem um pensamento crítico a respeito das coisas que são ditas, o que as pessoas escrevem. Isso me lembra muito isso. Pois é, então fica aí a dica, né? Se for estudar, pense. Se for pensar, estude, né? Acho que são boas, porque senão você só estuda e não sai nada. E para sair alguma coisa é preciso fazer um trajeto, né? De certo modo. Isso na compreensão de Confúcio, tá? Se você for em outras compreensões, realmente, você produz algum tipo de pensamento não estudado, né? Mas eu concordo mais com Confúcio. Mais alguém? A gente pode seguir. Coloca o ok lá, joinha. Só para eu saber que vocês estão vivos. Eu queria falar. Pode falar. Você falou aí do ler por ler que é fútil, né? Eu lembrei quantas vezes professores nos davam tantos textos para ler na faculdade, né? E muitas das vezes, assim, nosso horário de sala era 1, para aula tá começando 1h20, e às vezes aquele texto chegava meio-dia. E aí você olha 7, 10 páginas, pô, a gente está no caminho. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de ler, de me concentrar com barulhos externos e tudo mais. Eu preciso estar, que nem eu estou agora aqui no meu quarto, para poder, né, absorver aquilo que eu estou lendo ou daquilo que eu estou participando. E eu te pergunto, as pessoas vão lendo no transporte, eu sou uma pessoa que não consigo. E aí, quer dizer, está lendo por ler. É claro que coisas que você vai estar lendo, uma frase ou outra, você vai ficar na sua mente e tal, mas eu não estou parando para refletir sobre aquilo que eu estou lendo. Então, às vezes, tem coisas que são lançadas também sobre nós, né? Assim, no caso, quem está estudando, e eu fico, qual foi o objetivo daquele professor quando passou aquilo para o aluno? Foi que ele refletisse realmente ou que ele somente fizesse uma leitura sobre aquilo, né? E quando também são dadas na sala, né? Vamos formar grupos de 5. Eu trouxe uma cópia, tenho 4 cópias, vamos fazer 4 grupos aí e ler. Como é que lê uma cópia no grupo? É muito confuso, e todo mundo ali lendo ao mesmo tempo na sala. E isso me deixava muito irritada quando eu tinha que ler assim, porque aí os outros ficam assim, mas você tem que aprender e tal, mas eu tenho essa dificuldade de concentração e muitas pessoas têm. E aí
tinha que pegar e ir pro corredor para ler, porque eu não consigo, mesmo que fique todo mundo falando baixinho, né, lendo baixinho, pô, às vezes que só tem uma cópia, tem que ler para todo mundo do grupo e tal, mas é complicado. Então, a leitura requer isso, né, requer tempo, dedicação e se você quer realmente entender, né, o que você está lendo, né, agora se for só ler por ler, é isso. É complexo, né? Assim, normal, eu leio muito em transporte, mas eu leio normalmente literatura, né? Que, digamos, obviamente que literatura, porque às vezes tu tem um livro acadêmico que tu tem que ficar anotando tudo que aparece, tal, poder ter algo no final, sendo que literatura você só pode ler, né? Por mais que literatura te ajude a pensar muito. Mas não é algo que eu preciso necessariamente ficar ao conceito e tal, porque esse é um livro mais difícil. Mas é complexo mesmo, e a gente. Mas pensando em educação, tem muito professor que só passa. Não tem proposta pedagógica, é só abrir currículo, sabe? Então, é uma merda. É a vida. E aí quando há explicação, né, sobre aquele conteúdo, a reflexão que você tem é aquilo que ele está te passando ali, né? Porque ele já leu previamente, ele já fez a reflexão dele, você não conseguiu fazer a sua, ou conseguiu fazer uma ou outra, e aí o que você tem como entendimento daquele texto é o que está te sendo passado. Você só vai ter a sua própria opinião se você depois parar novamente para ler, para formar sua opinião sobre aquilo, refletir sobre aquilo que você leu. Mas, senão, você fica com o pensamento de quem te passou o conteúdo, né? É por isso também que eu faço a opção de ler o original. Porque o que a gente faz muito é tipo assim, vamos ler Paulo Freire. Daí não lê o Paulo Freire, lê um monte de artigo falando sobre Paulo Freire. E o texto mesmo não entra, né? E a gente vê, assim, olhando ponta a ponta, assim, a gente é uma leitura mais introdutória e tal, mas a gente vai captando a essência, né? Porque tá lendo no original. É por isso que eu sempre prefiro leituras no originais. Isso até para concurso. Por exemplo, o Pedro já teve aula comigo de LDB e tal. O pessoal gosta muito do resuminho. LDB diz isso, diz aquilo. Cara, é muito melhor tu ler o texto. Mesmo que você recorte o texto, mas você lê como é que está escrito no texto, porque a questão também vem inteira. E às vezes você fala assim, olha, como é que é? A educação são 800 horas, tá? Onde? Qual o momento isso aparece? Né? Porque só aparece aqueles tracinhos, né? 200 dias letivos, 800 horas, não sei o quê, papapá. Mas é interessante ler o inteiro, mas eu acho que às vezes a coisa é muito mecânica o tempo todo, né? E isso aí é meio. Não favorece muito, não. Então vamos lá. Vamos seguir ainda para ler uns 3 ainda, ou não. Vamos para o 18. O 18º fala assim: Tzu Chang estudava com o objetivo de seguir a carreira de oficial. O mestre disse: use seus ouvidos amplamente, mas deixe de fora o que é duvidoso. Repita o resto com cuidado e você não cometerá erros. Use os olhos amplamente e deixe de fora o que é perigoso. Coloque o resto em prática com cautela e você terá poucos arrependimentos. Quando ao falar você cometer poucos enganos e agir tiver poucos arrependimentos, uma carreira de oficial decorrerá com certeza. Aqui o Confúcio, acho que, gente, talvez tenha a parte de ser contraditório. Então, tipo assim, a gente ficou falando de mandato do céu, que por mais que você faça as coisas, né? Então, você não tem uma segurança necessária. É que ele falou o seguinte: olha, se você tirar da sua vida, né, aquilo que você escuta, tira o duvidoso e fica com aquilo que é interessante.
Repete o resto com cuidado e você cometerá poucos erros. Use seus olhos amplamente e deixe de fora o que é perigoso. Coloque o resto em prática com cautela e você terá poucos arrependimentos. Que na tradução da Martins Fontes fala sobre ação. E aí ele fala o seguinte, olha, se você tiver uma fala, né, escutar aquilo que daquilo que tu escuta, tu separa aquilo que é errado e deixa aquilo que é certo. Na hora que você falar, na hora que você agir, você só manter a ação, né, correta, você provavelmente, com certeza, né, deixa eu ver se tem com certeza aqui não. Aqui fala o seguinte, com poucos erros no que dizes e pouco arrependimento pelo que fazes, tua carreira está garantida. Então é o consenso aí. Eu acho que entra um pouco em contradição com entra e não entra, né? Entra em contradição com a ideia do mandato do céu, né? Porque, como a gente estava discutindo, não necessariamente vai dar certo, mas é um caminho. É um caminho que provavelmente você poderá alcançar. Mas o mandato do céu está aí para talvez dizer o contrário. Eu acho que eu interpreto um pouco desse jeito. E não tem problema nenhum para ser contraditório, porque há contradição em algumas coisas, ou contradição no pensamento também. Mas eu não sei como é que vocês veem isso. Assim, o que eu compreendo disso existe sim uma maneira correta, e essa maneira correta, teoricamente falando, provavelmente te garante alguma coisa, mas a gente vai vendo na vida que não necessariamente. Né? No exemplo da questão da disputa lá por bolsa, pô, eu fiz o caminho certinho. Pô, beleza, consegui. Eu poderia não ter conseguido. Eu também tem um mandato aí, né? Como é que vocês veem isso aí? Ou é isso mesmo? Então, beleza, então. Todo mundo concorda então com a visão. Vocês acham que tem contradição? Acho que tem uma certa contradição ou não, né? Porque tem uma linha, tem uma questão de uma vida mais reta, que teoricamente, mas também pode não acontecer. Né? E aí eu acho que é o que dialoga com a ideia do mandato do céu. Enfim. Ninguém tem nada para comentar, só botar o joinha. Eu falo que vou botar o joinha, não coloco o joinha. Então, uma vez, há um tempo atrás. Tem um barulho aí muito estranho, cara. Eu acho que é a ventoinha do computador, mas enfim, porque eu tô meio distante do ponto do Wi-Fi, eu acho que tá falhando aqui. Pô, não dá pra nem ligar o computador sem ninguém ver. Uma vez eu tava. Oi? Dá nem pra ligar o computador sem ajudar ninguém, né? É a vida. A ventoinha dele é uma barulhenta. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu, que ele é figurinista, e ele faz figurino para um monte de grupos de teatro aqui no Rio de Janeiro. E ele me falou que quando ele era mais novo, né, ele sempre teve habilidade para costurar, mas que quando ele era mais novo ele queria ser arquiteto. E aí, por força do destino, sei lá, por mandato do céu, não sei o que houve, ele acabou se tornando figurinista, né? Começou a carreira artística dele. E daí ele estava me contando que o projeto que ele faz com os croquis dos figurinos faz com que ele pense que mesmo ele sendo figurinista, ele também seja arquiteto no ofício, dentro do ofício dele, né? É uma outra forma de enxergar a arquitetura dentro daquilo que ele faz. E aí, quando eu fiquei vendo essas questões de caminho do céu e o que o Confúcio está falando aqui, eu fico me perguntando se ele talvez não possa ter falado sobre o fato de ser oficial dentro de uma outra lógica que não necessariamente seja a profissão e a carreira de oficial, né?
É uma interpretação interessante também. Porque a gente pode exercer funções em outras ocupações. Acho que é uma interpretação interessante. Porque no caso, o que acontece, esse meu amigo, o Paulo Candura, o nome dele, ele enxerga a arquitetura dentro daquilo que ele faz no figurinismo. É muito interessante a visão que ele tem sobre isso, né? Assim, ele se preparou, as habilidades dele são de arquiteto e ele as emprega no ofício do figurinismo. E é muito legal, assim, porque os figurinos do Paulo são maravilhosos, né? Enfim, ele tem essa concepção, né? Que, assim, ele é um arquiteto também, mesmo não trabalhando com obras de construção, projetos de arquitetura prediais, né? Não sei. Beleza, eu acho que é uma interpretação bem válida e faz bastante sentido. É porque aqui na época confusa o negócio era ser funcionário do governo, né? Oficial, né? Ali aquela questão de exército também. Enfim. Você por 19. Tá, fui pro 19. No 19 tá assim. O Duque aí perguntou: o que devo fazer para que o povo me admire? Né? Confuso respondeu: promova os homens corretos e coloque-os acima dos desonestos, e o povo admirará. Promova os homens desonestos e coloque-os acima dos homens corretos, e o povo não irá admirar. Né? Assim, basicamente, por isso que Confúcio, né, é um filósofo mais interessante, mais interessante do ponto de vista político, porque ele vai ter um leque maior, né, de ações do que, por exemplo, o Lao Tse, né, do Tao Te Ching, e o Buda, por exemplo, né, que eles não estão exatamente preocupados com isso. Mas o Confúcio está pensando uma ética, uma política de Estado, né? E aí a gente está vendo uma coisa que assim, por mais que pareça fazer sentido, né? Vou promover as pessoas corretas no lugar das pessoas desonestas. E se você promover os desonestos no lugar dos corretos, o povo não irá te admirar. Mas a gente vê que não necessariamente ocorre assim, né? Porque a gente está na política brasileira, acho que o Confúcio não dá conta da política brasileira, de que é uma loucura, e mesmo assim você tem aí uma facção aí de pessoas e tal. E lembrando que a política, né, eu acho que a política é mais complexa, né, do que o Confúcio está colocando aqui, né, porque existem outros textos, mas que são mais ocidentais, né, tem um texto do Sartre, que é uma peça de teatro chamada As Mãos Sujas, né, e nessa peça tem um diálogo, tem umas situações que uma pessoa acaba matando uma outra, mas que era pelo bem do partido, bem do governo e tal, e a gente tinha que acontecer aquilo, né? Então, assim, às vezes você tem ações na política que não necessariamente estão de acordo com o povo, por exemplo. A gente está aí numa pandemia, né? Tudo bem que essa pandemia a quantidade de fake news pelo próprio governo acabou contribuindo para que a gente ficasse nessa desinformação, né? Ou contribuísse para a ideia que não é nada, né? Por outro lado, a vontade do povo é sair na rua, né? Tanto que as pessoas estão saindo literalmente, né?
Inclusive com um discurso que já acabou, né? Não acabou porcaria nenhuma. Então é meio complicado. Assim, na política brasileira a gente vê que mesmo aqueles que são honestos e que ascendem, né, nos cargos de governo, e mesmo assim ainda são admirados, né? Você tem lá uma facção bem interessada. De qualquer modo, na visão do Confúcio, fica aí a ideia de que você deveria promover as pessoas corretas, né? Porque se você promove alguém que não é a vez de ser promovido, isso gera um desequilíbrio. De fato né? Porque vamos pensar na relação de trabalho, se você tem pessoas que são mais retas e uma outra pessoa que você vê que tem uma série de problemáticas e você promove essa pessoa que tem uma série de problemáticas, você acaba tendo um problema no seu grupo, né? E isso acontece bastante, né? Mas isso também não impede da nossa realidade que a pessoa ainda seja admirada pelas outras pessoas, né? Enfim, não sei como é que vocês veem. A princípio eu acho bem pertinente, não vejo errado, mas sabe que eu acho que na vida acaba sendo até complexo isso. Por mais que eu acho que não dá para você dizer outra coisa que não seja isso, né? De promover aquilo que de fato deve ser promovido, né? E quer comentar? Se ninguém. Nada, a gente vai pro último. Só botar um ok lá para saber se vocês estão vivos. Vamos pro último, que é no capítulo 3, no livro 3, no terceiro diálogo. No livro 3, terceiro diálogo do livro 3 diz assim: o mestre disse: o que pode um homem fazer com os ritos se ele não é benevolente? O que pode um homem fazer com a música se ele não é benevolente? Aqui na versão da Martins Fontes diz: o mestre disse: se um homem não tem humanidade, o que ele pode ter a ver com o ritual? Se um homem não tem humanidade, o que ele pode ter a ver com a música, né? Aqui eles usam o termo benevolente na versão da LPM e aqui utiliza o termo humanidade, né? Então é assim, se você para o Confúcio aqui, se você não tem determinadas. O que eu acho que dialoga muito com a, a Alessandra tinha comentado a respeito das aulas, porque assim. Os ritos, né? Existem os ritos são importantes, mas se eu não tenho humanidade, se eu não tenho um propósito, um fazer um bem a esse processo, o que adianta o rito? Então, tipo assim, se eu não tenho um espírito, se eu não tenho uma pretensão pedagógica com o texto, o que adianta você dar o texto e separar a turma em 5 lados para fazer a leitura? Se eu não tenho humanidade, o que posso eu ter a ver com a música, né? Lembrando aí que a arte, né, principalmente música e poesia, para o Confúcio, é uma coisa de um nível superior interessante. Então, quer dizer, se eu quero entrar na dimensão rito, né? Porque é assim, se eu simplesmente faço rito porque por fazer, né? Sem ter uma humanidade, sem ter um espírito ali, não faz sentido o rito, né? Se você vai, por exemplo, sei lá, finados, você vai lá nos seus parentes. Se você só vai por ir, porque é finado, não faz sentido nenhum. Né? Você tem que ter uma humanidade, você tem que ter um propósito para fazer isso. Né? Se você vai escutar uma música, né? E assim, e aí a gente entra em certos debates, por exemplo, tem a gente está falando de músicas que tem que
são os refrão, são os refrões rimados, talvez não alcance uma dimensão humana como outras coisas, né? Que podem atingir. Mas também a gente tem que estar na abertura para isso. Enfim, tinha até outras passagens mais interessantes, mas isso aqui eu acho interessante porque as coisas não adiantam, não faz sentido se não tem um espírito, né? Se não tem uma pretensão, uma bondade na ação, né? É o que a Alessandra estava falando, né? Ah, você vai para aula, né? Cara, tem vezes que você passa um período inteiro, né, indo para um lugar, né, que você se esforça para ir, por uma coisa que não tem espírito, não tem uma coisa humana, não tem pretensão nenhuma, é só rito. E daí não serve de nada. Você não vê sentido, a pessoa que está fazendo o trabalho também não tem sentido para ninguém. É só um mero rito. E o que é o mero rito, por exemplo, é cumprir o. Cumprir. Ele finge que ensina, vocês fingem que aprende, tá tudo certo. E não tem nada no final. Aí tem que ter espírito. Não sei se vocês leem assim. Né? Eu acho que ainda dialoga um pouco com o que a Alessandra estava comentando. Por exemplo, esse livro aqui, se você. Se a gente ler e não pensar sobre ele, também não faz sentido. Vai ficar no fútil. Fala, Pedro. Pedro desligou o microfone. Ligou de novo. Oi? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Engraçado, né, cara? Porque tem alguns conceitos que parecem ser meio universais. Eu também estou lendo A República, né, de Platão, e tem um capítulo do livro A República que ele fala sobre a música como uma ferramenta pedagógica para ensinar os guerreiros que vão ser os guardiões da cidade, porque precisa existir um equilíbrio, né, entre agressividade e brandura entre os guerreiros. E assim como também lá no Novo Testamento, né, Jesus também fala sobre essência e não adianta nada os líderes sem essência, né, que eram os fariseus e tudo mais. Então os eles são meio que universais, né? Assim, Deu uma picotada agora. Deu uma picotada um pouco o áudio, mas a gente entendeu que. E o fato eu acho que quando a gente vai lendo isso, eu acho que o legal de ler filosofia oriental, que também as pessoas. E esse é o debate do livro do orientalismo, né? Porque o Oriente é uma invenção do Ocidente. Né? Então, assim, é como se fosse no Oriente, não, no Oriente vai ter um conhecimento que ninguém nunca viu. Né? Sabe? Como se. Nossa, vou inventar a roda agora porque a gente está lendo os orientais. E não é assim, cara, né? Tem muita coisa que é quase que universal mesmo, né? E tem coisa que também digamos, bebido, né? Porque tem muita coisa grega que oriental mesmo, né? Uma galera teve um grande intercâmbio de trocas, né? Então, também. Tu ligou o microfone? Pedro? eu ia complementar que tem um livro do C.S. Lewis que ele fala sobre a abolição do homem. Em algum momento no livro ele trata coisas que a gente associam como sendo moral cristã, que na verdade que elas fazem parte de uma moral humana na sociedade. E aí ele pega a referência de vários povos antigos e de várias literaturas, né, para comparar com aquilo que se lê na Bíblia, para mostrar que não é necessariamente uma ética e uma moral cristã. Muito embora a gente tenha muita influência dessa vertente filosófica, alguns conteúdos eles são meio universais, né? Esse me parece um deles.
Obviamente que a gente percebe que, obviamente, tem diferenças, uma outra epistemologia, né? Sendo que também a gente tem que tomar cuidado, assim, porque às vezes as pessoas acham que vai encontrar um poço, assim, né? Jorrando outro tipo de conhecimento e tem muita coisa próxima, né? O que eu acho que, para mim, foi muito importante a leitura de filosofia oriental é a ideia de equilíbrio, é uma ideia de que tudo bem que a gente pode ler isso em outros filósofos, mas digamos que é o eixo central, equilíbrio. Né? E isso me ajuda a muita coisa, que é interessante. E você vai ter oposições, né? Se você pegar um Nietzsche, você tem um Confúcio falando o seguinte, olha, fala menos, não ele ser reconhecido e tal, e tem um Nietzsche falando, foda-se, faz tudo que pode, potência, poder e foda-se, entendeu? Então, tipo assim, obviamente tem diferenças aí epistemológicas, mas também não é nada que você pode só falar que, meu Deus, eu nunca tinha pensado numa coisa dessa, né? Então, tem esses viés, né? Mais alguém quer comentar pra gente fechar? Eu queria fazer uma ponte com o que o Pedro tinha falado sobre a relação desse trecho que a gente acabou de ler com o que estava escrito na Bíblia, porque quando você leu, eu lembrei de uma parte da Bíblia que eu tinha lido esses dias atrás que falava sobre a questão das ações, né? Que nada adianta uma pessoa ter fé e não provar essa fé por meio das ações. E isso nada mais é do que essa questão, essa relação dos ritos e da benevolência que Confúcio faz. Porque quando eu comecei a ler os Analetos, eu pesquisei o significado de benevolência porque é uma das coisas que ele mais fala. E pelo que eu entendi, benevolência seria ações que uma pessoa faria para com a outra. Então, quando você leu esse trecho, eu fiz essa relação, tanto do que estava escrito nesse trecho, né? Com o que estava escrito na Bíblia, porque são coisas que, ao meu ver, são sinônimas. Então, quando o Pedro fez essa relação aí do trecho que a gente leu com os escritos que estão na Bíblia, assim, eu entendo por que ele quis dizer que isso são pensamentos universais. Porque fazem sentido de uma forma ou de outra e está escrito em muitos livros, né, religiosos. Então, podemos dizer que muitas religiões tratam desse tipo de pensamento. E tem uma coisa engraçada aí que as pessoas não param muito para pensar, que a Bíblia é um livro oriental. Porque pega ali a região do Oriente Médio, Ásia, né? Então, Exato. é um livro oriental, né? Sendo que ele é tão forte no Ocidente que a gente acaba até quase patenteando no Ocidente. Eu até falei isso com uma amiga hoje, né? Que ela é ateia, né? Tava citando da Bíblia e tava falando assim, comentando alguma coisa, mas eu falei, pô, mas isso é um livro oriental também, né? Porque tem uma série lá da Casa do Saber, que são grandes textos do Oriente, e um dos textos que eles discutem, como sendo um grande texto do Oriente, é a Bíblia, né? Porque só para você ver como é que é pesado também você ler a Bíblia, né? Porque é um texto do Oriente de mais de 2.000, 3.000 anos atrás e tem sentido próprio, né? A Ana estava falando da questão da benevolência. Ó, por exemplo, benevolência na edição da LPM, na versão da Marcos Fontes humanidade, e em chinês eu não sei o que é, entendeu? Que esse também é o meu teto, né? O meu teto é ler as traduções. Agora, para quem se aventura e estuda isso mais a fundo, tem que ler chinês. Senão não dá conta. E às vezes você entra em termos como em alemão, Dasein, lá do Heidegger, do Husserl, que não tem tradução. Né? Não tem tradução também, né? E é complexo. Exato. Marina? E eu leio os textos religiosos, ao contrário de muitas pessoas, eu leio como não só pelo fato da fé em si, mas sim por conta do conhecimento que a gente pode obter daquilo.
Ao ler a Bíblia, eu vou pesquisando as coisas que eu tenho dúvida. E você teve super razão quando disse que os textos são textos orientais. Mas a maioria das pessoas que se dizem por dentro da Bíblia e da religião católica ainda não sabem disso. Mas por que não sabem? Porque não pesquisaram sobre os conteúdos que estão ali. Porque os textos foram produzidos, né, no Oriente, porém eram países que tinham dominação romana. E a gente sabe que Roma fica no Ocidente. Então, muitas pessoas não têm esse tipo de conhecimento. Exatamente. Com isso, acho que já demos conta da nossa pretensão de hoje. No próximo encontro a gente continua, mais ou menos nessa sequência aí que eu fiz, né? Mais ou menos selecionando um pouco mais. Lembrando que aqui é uma ideia de vocês terem contato com o texto, né? Porque às vezes a gente lendo sozinho, com uma versão só, benevolente, o que é benevolente? Mas daí às vezes a gente lendo sozinho passa batido, daí a Marina chama atenção para algumas coisas, eu chamo atenção para outra, e a gente vai fazendo uma leitura mais interessante. E aí a gente termina na semana que vem, continua a leitura e encerra mais ou menos, que a ideia é fazer uma leitura compartilhada para que vocês tenham uma ideia do texto que pudessem ler. Também é uma boa ideia. Então é isso, gente. Agradeço a presença de todas e todos nessa tarde. Mais uma vez, muito bom. E daí, na semana que vem, a gente tem nosso último encontro, a gente continua a ler e faz uma reunião para ver o que aconteceu no dia. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela participação. Até quinta-feira que vem.